Cara, na última conferência eu vim um pouco preocupado, porque meu contrato com a empresa estava encerrando, eu estava numa situação delicada financeiramente e algo muito intenso e muito forte começou a ser gerado dentro de mim. Naquele momento eu fechei os meus olhos, eu comecei a orar e Deus falou comigo de uma forma muito clara. Ele queria que eu tivesse uma dependência total da vontade dele. E eu comecei a declarar dependência do Senhor. E passando um dia, 2 dias depois da conferência, eu recebo uma mensagem, não só continuaria no trabalho, como meu contrato seria estendido por mais tempo, para a glória do Senhor. E eu lembro da passagem de Lamentações 3:18, que o profeta Jeremias relata um momento de dor, de fraqueza, de sofrimento, mas ele diz que tem algo maior que isso tudo, que é a esperança, é a misericórdia e a fidelidade do Senhor. E no Segue Up é um momento muito propício para isso, que é um momento para a gente renovar as nossas esperanças no Senhor, a nossa expectativa e ativar a nossa fé de um modo sobrenatural, já crendo que Ele vai fazer grandes coisas entre nós. Em um dos primeiros Segue-Ups, eu tive uma experiência muito forte com Deus, uma ministração, e eu sentia como fosse dores de parto. Eu sentia como o Senhor me curando, sabe? Através dessas dores, o Senhor estava me curando de muitas coisas do passado. E eu pude entender, através do que o Senhor estava falando comigo, talvez pecados ou atitudes que eu tinha naquela época. E a partir disso, cada vez eu fui... Aprendendo mais, foi crescendo. Sim, eu fui crescendo mais, eu fui tendo mais fome, muito mais fome, mais sede da presença do Senhor. Eu fiquei mais gratidão pelo que Ele fez por mim. Gratidão por Ele ter me tirado de onde eu estava. E como é a Isabela de hoje, diante de tudo isso que você viveu? Como é essa pessoa hoje? Como eu falo, eu amo servir o Senhor, eu amo estar na casa do Senhor. Eu consigo ser muito mais posicionada e disciplinada espiritualmente na minha vida. Hoje eu decidi vir aqui no Segue Up porque eu senti que Deus tinha algo muito grande pra mim. Eu vim de outra religião, que eu sentia que lá não era meu lugar, mas através de uma amizade eu vi que Deus tinha algo completamente sobrenatural pra mim. E foi através da minha discipuladora e das minhas amizades que eu criei aqui dentro que eu vi que Deus era maravilhoso e que Ele veio me ajudando muito nessa minha caminhada daqui pra frente. Recentemente eu me batizei e eu vi que ali foi um momento que eu senti que realmente Deus me olhou, que eu era muito amada e que ali foi que eu vi que realmente eu poderia seguir ali no caminho de Deus, que eu sabia que ali ia ser muito bom pra mim. Bom, hoje, enquanto eu me arrumava, né, e estava pensando sobre o Segue Up, sobre esse último culto, o Senhor veio trazendo à minha memória sobre tudo aquilo que a gente viveu durante esse ano e de serviço, né? Minha mãe está no hospital, eu poderia ter muitos motivos para não estar aqui, para estar desanimada ou para estar lá com ela, mas o Senhor falou muito comigo que era para eu estar aqui, né? Que no lugar do serviço Ele curava, no lugar do serviço Ele forjava, e isso também faz parte do Segue Up, né? É muito bom tudo aquilo que a gente vê, as pessoas veem, elas são restauradas, a gente vê muitos frutos a partir do nosso serviço, daquilo que a gente tem construído aqui como grupo de jovens, né? Meu coração se alegra muito. Eu fui lembrando de tantas coisas desde o início do ano e também o Senhor veio trazendo à minha memória de todo o legado, né, que essa igreja tem, aquilo que essa igreja carrega, de tantos moveres que a gente viu, de datas significativas e como a gente pode viver isso novamente. Mas tudo começa na base desse serviço, de um serviço que tem um amor genuíno, sabe? A gente fala que aqui é a nossa casa de amor. E a partir desse serviço no Segue Up, eu tive muita certeza disso. Que eu amo esse lugar, eu amo servir aqui. Todos os dias, quando tem um culto, meu coração, ele queima de amor por estar aqui e por servir. E o Senhor falou muito comigo para que a partir desse próximo ano, nós possamos ser, né, como flechas, que a gente foi construindo
tudo isso durante esse ano. O Senhor hoje está me tratando nessa minha dor, nessa dificuldade, me esticando para que no próximo ano a gente possa viver coisas ainda maiores. Mais um ano se encerrando e o que pensar ou o que falarmos sobre o Segue Up, né? 2 conferências esse ano, inúmeros cultos, tantos momentos em adoração, palavra, ministração, evangelismos, né? Recebam tantas pessoas aqui na nossa igreja, vimos tantas coisas de Deus fazer aqui, né? E eu lembro da nossa história, né? Eu, particularmente, cheguei aqui tem 2 anos e meio, eu lembro quando a gente fazia o culto lá no cantinho, éramos tão poucos, adolescentes, tinham umas 7 pessoas, eu lembro, tinha só um violão, um carrom, eu lembro até da máquina de fumaça, às vezes a gente não sabia mexer, ficava tudo, ninguém conseguia ver ninguém ali, era engraçado, mas tínhamos fome, tínhamos sede. Eu lembro até da oração, eu lembro que eu gravei uma oração que os meninos fizeram na época, eu tenho até hoje no meu celular, no gravador de voz, eu estava ouvindo essa semana, e a oração eles estavam falando: Senhor, envia jovens para que possamos pregar o Evangelho. É a questão das pessoas, que a gente tem a capacidade para poder salvar pessoas que estão amarradas e presas por vícios. É uma coisa que eu tenho sentido muito no meu coração e senti isso agora também de falar em questão mais das pessoas, não as que não conhecem Deus, mas sim as que já conhecem a Deus e que porventura estão desviados ou afastados por inúmeras coisas, por conta de distrações, vícios, como ele falou, algo do tipo. Então, o que eu peço é que a gente olhe por essas pessoas específicas. Uma coisa que eu vou pedir a Deus é que as pessoas tenham mais sabedoria, discernimento, conhecimento também da palavra de Deus e do mundo também, porque o mundo já no maligno, que os jovens hoje em dia têm pouca sabedoria, pouco discernimento, conhecimento, caem em truques fáceis do diabo, do inimigo, até feito pelo próprio amigo, que é chamado de amigo, né? E que as pessoas que se aproximem mais de Deus. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui entregando os jovens do Brasil e até mesmo, Senhor, fora do Brasil. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que anjos visitem eles agora no nome de Jesus. Seja em prostíbulos, seja em boates, seja em festas, em raves, em quartos, Senhor, em salas, em ruas, Senhor, dentro de carro, seja onde for. Espírito Santo, visita agora no nome de Jesus. Começa a trazer um quebrantamento no coração. Começa a trazer uma mudança de mentalidade. E eu tava ouvindo isso, eu falei, cara, olha o que o Senhor fez. Crescemos, ainda estamos aprendendo, né? Estamos crescendo ainda. Tantas lágrimas de felicidade, mas também desespero para que o Senhor pudesse fazer algo no nosso meio. E ouvir cada testemunho é gratificante para mim, é gratificante para os pastores, é gratificante para os nossos apóstolos, e que no próximo ano possamos viver ainda mais que o Senhor tem para o nosso ministério e para a nossa igreja, e que possamos sempre ter esse coração humilde e ter esse sentimento de desespero pela presença. Se o Senhor não fizer, não vale de nada tudo isso aqui. Então, que venha 2026.